Antes de vocês sentarem, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus ou abrir o aplicativo com a Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler a parte B do versículo 22 e o versículo 23. Diz assim: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Podem se sentar, vamos conversar um pouquinho mais. Agora que nós acabamos de ler esses versículos em 1 Coríntios 9. O título da mensagem desta noite é Bivocacionados, a mistura entre duas realidades. Antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar que todos nós estamos inseridos em duas realidades diferentes, mas que influenciam uma a outra. A realidade natural, que contempla este mundo físico, e a realidade espiritual. Agora a gente pode ir para os conceitos. O que seria bivocação? O prefixo bi, ele remete à dualidade, ele representa o número 2. E a palavra vocação, segundo o dicionário, é uma tendência ou uma habilidade que levam as pessoas a exercer uma profissão ou a seguir determinada carreira. Alguns de nós sabemos desde crianças o que queremos ser quando crescer, não é? Outros acabam decidindo a partir do primeiro emprego e seguem carreira exercendo funções que derivaram dessa primeira oportunidade. Outros ainda precisam de uma ajudinha, de testes vocacionais, para identificar quais são essas habilidades e, desta forma, escolher uma profissão a qual ele tenha certa afinidade. Mas independente do nosso currículo, independente da nossa carteira de trabalho, as nossas habilidades, eu posso afirmar isso com toda certeza, que as nossas habilidades influenciam, enriquecem ou beneficiam até esse mundo físico, esta realidade natural. Por exemplo, um professor. Olha só quantas vidas são beneficiadas a partir do conhecimento dele. Quantas vidas são impactadas a partir da vida dele. Eu posso dar vários exemplos. Outro, coletores de lixo reciclável. Geralmente não são citados com grande destaque. Mas olha a importância que eles dão ao meio ambiente. Afinal, a partir do lixo que a gente produz, essa matéria transformada e voltada e retorna para nós com outra utilidade. A gente não pode deixar de citar também, ainda mais nesse período de pandemia, os médicos, os enfermeiros, os pesquisadores. Afinal, é a partir da vida deles que vidas são salvas, que pessoas são curadas, que o sofrimento é amenizado, vacinas são desenvolvidas, que novos testes mais rápidos para a detecção do Covid aparecem por aí. Eu sei a minha atividade, eu não conheço a atividade que você exerce, mas eu posso afirmar com muita certeza que você influencia o meio em que você vive, você influencia essa realidade natural. Você é um agente transformador do mundo físico no qual estamos inseridos. Eu acho que a partir do conceito de bivocação, você já deve estar imaginando onde eu estou querendo chegar, né? Falei de uma realidade natural, de vocação e habilidade relacionada à realidade natural,
Consequentemente, eu vou falar de habilidades voltadas e direcionadas para impactar e influenciar o mundo espiritual. Mas você pode pensar assim, Renata, essa não é uma função do pastor? Não é responsabilidade dele impactar o mundo espiritual? Olha o que Jesus fala em Marcos 16, verso 15. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Se a gente partir desta visão simplista de que a função do pastor é pregar o evangelho e salvar almas, que isso é exclusivo dele, nós estamos tirando de nós mesmos a responsabilidade. A gente está deixando de cumprir a grande comissão que Jesus nos deixou. Até porque um pastor, ele pode ser bivocacionado. Ele pode sim ter a sua profissão e ele pode sim impactar o mundo físico, independente do seu ministério. E daí, a partir da autoridade espiritual com a qual ele é revestido, ele exerce influência no mundo espiritual. Mas a gente não pode tirar a nossa responsabilidade. Porque pensem comigo, como é que um pastor titular de uma igreja local, ou como é que um dirigente de culto, ou como é que um líder pode se afastar e deixar por um longo tempo o seu rebanho para salvar almas? É aí que a gente entra. É aí que entra as nossas habilidades para influenciar o mundo espiritual. Talvez você esteja pensando que esse assunto é super básico, ou talvez você já esteja ficando inquieto, pensando em qual seria a sua vocação e o que você poderia fazer para provocar mudanças no meio espiritual. Mas eu sei que algumas desculpas acabam aparecendo de vez em quando. Por exemplo, Renata, eu não teria que ter conhecimento para fazer isso? Eu não teria que ter feito seminário, eu não teria que ter feito um curso de teologia, eu não teria que morar na igreja para poder evangelizar? Não. A resposta é muito mais simples do que a gente espera. Porque evangelizar não está relacionado apenas a pregar. Evangelizar é ser a Bíblia que muitos nunca leram. Evangelizar vai além de usar as nossas palavras. Evangelizar tem mais a ver com as nossas atitudes. O ápice do evangelismo é quando você desperta no outro a curiosidade de saber por que você é diferente. Eu ouvi um testemunho essa semana muito interessante, de uma missionária brasileira que foi a Portugal há 20 anos. E ela conta que naquela época os portugueses tinham o hábito de bater as toalhas de mesa pela janela, né? Então, a calçada, a parte térrea, sempre tinha muito resto de alimento e muito lixo. Depois de uma semana que ela já tinha chegado, Deus pediu para que ela fizesse uma limpeza. Ela foi morar num apartamento de um prédio de 5 andares. Então, ele pede para que ela faça a limpeza ali do térreo, da calçada, e ela fica relutante no começo, mas obedece. E quando ela volta com 2 sacos de lixo gigantes, os vizinhos a cercam e falam assim: nossa, quem é você? E por que você fez isso? E ela não se identifica como missionária. Ela fala: eu sou uma imigrante brasileira, eu estou aqui para conhecer mais sobre vocês, mais sobre a cultura de Portugal, e eu estou aqui para ajudá-los no que vocês precisarem. Resumindo, quando ela fazia as viagens missionárias e retornava, os seus vizinhos, os homens, já corriam fazer a manutenção do carro dela. E as mulheres já estavam esperando ela com comida, com bebida. E no final, ali ao longo de 20 anos, desenvolvendo esse relacionamento, mostrando
o quanto Jesus pode fazer diferença na vida das pessoas. Ela é chamada para retornar ao Brasil e os portugueses falam, mas quando o nome dela era Liane Cefas, mas quando é que a nossa Liane vai voltar? Olha o sentido de pertencimento. E ela fala assim, eu estou indo para o Brasil, mas eu vou voltar com outros como eu. A gente pode fazer a diferença com as nossas atitudes no nosso dia a dia. Mas daí vem aquela segunda desculpa que tende a aparecer. Eu não tenho tempo. Renata, minha vida é uma loucura. Eu trabalho em emprego, eu trabalho em 2 empregos. Eu sou casada, eu tenho filhos, eu preciso cuidar da minha casa. Eu não consigo. E daí agora eu quero usar um exemplo que eu acho que de início vocês vão achar estranho, mas eu espero que até o final da nossa conversa aqui faça um super sentido para vocês. Misturar doce e salgado sempre dá discussão, não é? Principalmente em festas de família, essas festas de final de ano. Quero ver aqui quem gosta de arroz com passas. Quem gosta da maionese com maçã? E tem alguns torcendo o nariz só de imaginar, né? É realmente uma relação de amor e ódio. Ou você ama, ou você odeia. Mas tem algumas misturas que combinam super bem. Eu sempre fui muito resistente também ao doce e ao salgado juntos. Mas eu quero saber aqui, quem não gosta de uma costelinha ao molho barbecue? Todo mundo, né? Eu espero. Quem aqui resistiria a um Outback neste momento? Ninguém, né? Outro exemplo, uma carne de porco com abacaxi. Vai bem também, não vai? Vocês sabem que eu fui por educação, eu acabei provando um prato bem estranho assim para o meu paladar. Banana enroladinha com presunto e creme de leite ao forno. Eu fui por educação, não, eu fui meio que obrigada a provar e olha, me surpreendeu. Surpreendeu o meu paladar, que surpresa deliciosa. Tem outras pessoas que gostam de comer sorvete com bacon, não é mesmo? Tem outras que passam a batatinha frita no sorvete também. Eu não sei qual é a sua mania, que inclui doce e salgado ao mesmo tempo. Mas, sem dúvida, existem algumas misturas que dão super certo. Então, pensa comigo. Você já imaginou como pode ser surpreendente misturarmos a nossa vocação profissional, misturarmos as nossas habilidades profissionais com a nossa vocação espiritual? Esses tempos eu precisava resolver algo no Detran, tinha um prazo, tinha um limite e eu dependia de uma documentação enviada ali que o gerente de banco iria me enviar. Eu estava ali, no prazo, na data limite, 2 horas da tarde, o Detran fecha às 2 horas, e eu ainda não tinha recebido esse documento. Eu já tinha orado, eu já tinha clamado, eu já tinha conversado com a atendente e falado, olha, como que eu devo proceder, né? Cheguei ali no prazo, eu não tenho a documentação, já até fechei o olho e perguntei da multa. E a minha surpresa foi que ele falou assim, tudo bem, eu espero. 2 horas da tarde, era uma sexta-feira. Daí eu fiquei aguardando ali, cheia de expectativa, esse PDF com a documentação que eu precisava. Resumindo, eram quase 3 da tarde, quando eu recebi esse documento pelo celular. Então eu cheguei para esse atendente, acho que eu devia estar com um sorriso de orelha a orelha. E ele olhou para mim e falou assim, viu? Eu sabia que ia dar certo. Nesse horário só tinha eu, ele, um segurança e mais uma menina fazendo a limpeza. E
nesse dia, e ainda ele me deu um chocolate, porque ele falou assim, é para adoçar a sua sexta-feira. Então, nesse dia, eu senti na pele o quanto o amor de Deus pode ser demonstrado através das pessoas. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei desse episódio, eu percebi o quanto o amor de Deus não exige momento específico para ser sentido ou para ser distribuído. Vocês entendem o porquê eu usei a combinação entre o doce e o salgado? Simplesmente porque é possível que duas coisas diferentes deem super certo. Eu vou falar para vocês, citar aqui 2 exemplos de bivocacionados que a gente encontra na palavra de Deus. Existem vários, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Os mais atuais, se é que eu posso falar dessa maneira, seria Paulo e Lucas. Paulo, ele foi o maior propagador do evangelho aos gentios, aquelas pessoas que não eram judeus. E mesmo assim, ele trabalhava fabricando tendas. Outro exemplo que eu citei, Lucas, ele foi responsável por compilar as histórias de Jesus e dessa forma ele escreveu o Evangelho de Lucas. Mas Lucas era médico. Tanto é que em Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, Paulo se refere a ele como o médico amado. É possível conciliar a nossa realidade natural com a nossa realidade espiritual. Não precisa haver desculpas, não precisa haver insegurança, porque olha só, olha o que Jesus fala em João 4, no versículo 35, a parte B. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Ele não está se referindo aos campos missionários da Ásia, da África, da Europa. Ele está direcionando essa mensagem a cada um de nós. É como se ele falasse assim: olha ao seu redor, veja quantas pessoas são carentes do meu amor, e você pode ser o ceifeiro, você pode trazê-las para mim. E para isso você não precisa ter feito teologia, você não precisa ter passado pelo seminário, não precisa ser filho de pastor, não precisa estar em todos os cultos. A única coisa que você precisa é ser renascido, é ter renascido, ter nascido de novo. E sentir que o amor de Deus te constrange todos os dias, a ponto de você não querer guardá-lo mais para você mesmo, a ponto de você se tornar um bivocacionado e dividir isso com as pessoas, com aqueles que não conhecem o amor de Jesus. O meu convite hoje é que você faça uma autoavaliação. E pense, o que eu estou fazendo em favor do reino? O meu objetivo é que você saiba que você pode ser usado para impactar o mundo espiritual se você quiser. Então, meu apelo essa noite é que você procure em Deus as oportunidades para falar em nome dEle. Você pode se colocar em pé? Uma das ferramentas que nós temos para influenciar o mundo espiritual é a oração. E a gente vai começar a praticar a oração neste momento.